O bando do Falcão já enfrentou inimigos temíveis, mas nada poderia prepará-los para o terror que estava por vir. Nosferatu Zod, o Imortal, um monstro que desafia todas as leis da natureza, uma criatura que ri diante da morte e massacra qualquer um que se atreva a cruzar seu caminho. Flechas inúteis, espadas insignificantes, nada parecia capaz de deter essa força demoníaca. Mas naquele dia, dois guerreiros ousaram desafiar o impossível. Gantz e Griffith enfrentaram Zod em uma batalha que mudaria seus destinos para sempre. E no momento mais sombrio, um terrível presságio foi revelado. O que aconteceu naquela batalha? Qual o significado da profecia de Zod? Se prepare, porque hoje você vai conhecer um dos momentos mais épicos e assustadores da história de Berserk. Gantz tentava entrar na fortaleza. Ele dizia para Gaston e seus homens o soltarem imediatamente. Gaston implorava, dizendo: chefe, dessa vez eu imploro para você, não vá. Você é o nosso líder, então espere só mais um pouquinho até os reforços chegarem. Gantz respondia: você tá maluco? Já faz mais de 1 hora que eu mandei 50 homens, mas ninguém voltou de lá. Eu não vou esperar. Gaston insistia: então vamos chamar o Griffith. Gantz o pegava pelo maxilar e falava: se você fizer isso, eu te mato. Só um homem, um único inimigo, parou 50 soldados? Isso é ridículo. De repente, alguém saía da porta gritando, cambaleando entre eles. Com quase metade do corpo faltando, ele dizia: chefe, me ajude. Gantz via que se tratava de Dilos. O soldado agonizava em seus braços e com seu último fôlego sussurrava: Nosferatu Zod. Todos gelavam. O rumor era verdadeiro. Gantz fechava a expressão, tampava os olhos de seu aliado, que finalmente podia descansar em paz. Em seguida, se levantava e avançava. Mas antes, ordenava: não me sigam. Eu vou matar esse cara sozinho. Gantz entrava na fortaleza, e o cenário era assustador como uma cena de terror. Corpos estraçalhados estavam espalhados pelo chão. Seus amigos estavam abertos ao meio, seus rostos deformados. Enquanto passava pelos corpos, Gantz observava que as armaduras estavam todas amassadas. Era como se tivessem sido atingidos por canhões. De repente, ele escutava algo. Saiu correndo para ver o que era, e ao chegar lá, se espantou. Uma pilha de corpos estava à sua frente. Mais ao lado, um gigante empunhava uma espada enorme. 2 dos soldados gigantes estavam presos naquela arma. Sem qualquer hesitação, o guerreiro se irritava e avançava com tudo. No entanto, seus homens foram lançados contra ele. Em seguida, um balanço de espada vinha logo atrás dos corpos, que eram abertos imediatamente. Porém, Gantz conseguiu bloquear o ataque. Ele foi lançado para longe e no chão se perguntava: quem é esse cara? É como alguém vindo de outro mundo. Nosferatu Zod avançava calmamente. Que tipo de criatura é essa? Gantz se perguntava. Até que Zod falava: então você foi capaz de desviar minha espada. Homenzinho, você é muito bom. Gantz ficava preocupado e pensava: e esse cara exala uma aura enorme de poder. No combate, Zod se preparava e atacava. Gantz bloqueava, mas seu joelho cedia com a força daquele golpe. Em seguida, outro balanço de espada vinha. O comandante bloqueava novamente, mas a viga de pedra atrás dele explodia com um impacto. Zod soltava um grito assustador e avançava. Gantz usava todas as suas forças para bloquear os golpes, mas, ainda assim, era jogado para longe. Os impactos nas vigas causavam danos internos, e ele começava a cuspir sangue. Mesmo se esforçando ao máximo para se manter em pé, Zod se aproximava calmamente e dizia: excelente. Foi naquele momento que Gantz concluiu: aquele cara era um demônio, sem dúvidas. Em meio aos mortos, a voz de Zod ecoava pelas ruínas: eu nunca encontrei ninguém que conseguisse desviar da minha espada em 50 anos, e você já fez isso algumas vezes. Gantz sorria, mas suava frio. Ele pensava: mas eu só posso desviar os ataques dele, e esse é o meu limite. Eu sequer consigo contra-atacar. Ele é mais forte e muito melhor do que qualquer oponente que já enfrentei em toda a minha vida. Eu achava que Griffith era incrível, mas esse cara é muito melhor. A habilidade de Zod estava além da compreensão humana. Gantz fazia sua guarda, suando frio, esperando os movimentos do inimigo. O que eu devo fazer? Provavelmente, eu não posso desviar seus golpes mais uma vez. Mas se eu pegar o balanço dele, graças ao tamanho da minha espada, talvez eu consiga. Se eu usasse uma espada normal, já estaria cortado ao meio. Nessa hora, Zod se preparava, e Gantz observava a espada do inimigo, concluindo: em termos de espadas, estamos equivalentes. Ele se posicionava em guarda, e Zod gostava do que via. Em seguida, dizia: você sabe que não pode aguentar mais meus golpes. Então quer apostar tudo ou nada. Mas saiba, garoto, que já entendi seu plano. Você pretende usar o tamanho da sua espada como vantagem. No entanto, antes mesmo de sua lâmina poder me cortar, esmagarei sua cabeça
cabeça em pedaços. Gantz permanecia em guarda. Ele sabia que só tinha uma chance. Zod se preparava e dizia: certo, isso será divertido. Gantz enfatizava mais uma vez: eu só tenho uma chance para vencer. Ambos avançavam. No instante da colisão, Gantz se movia rapidamente, bloqueava, girava sua espada e cortava para o lado. A lâmina de Zod quebrava. Esse era o verdadeiro alvo. O golpe de Gantz passava pelo corpo do inimigo e, ao se dar conta, um novo corte surgia. Zod agora estava com um ferimento profundo no trapézio e os braços cortados. Mesmo assim, ele bloqueava e, segurando a espada, gritava. Incrível! Sua aura explodia e ele continuava. Você estava sem saída e, ainda assim, esperou o momento exato para quebrar minha espada. Você é o primeiro. A voz de Zod mudava, carregada por algo inumano. O primeiro humano que conseguiu cravar uma espada tão fundo na minha pele. De repente, seu corpo se transformava. Ele assumia uma forma monstruosa e declarava: nestes 300 anos matando humanos, você foi o primeiro. Gantz olhava para Zod em sua verdadeira forma, e então sentia algo avassalador. Suas pernas tremiam, o suor escorria pelo rosto, seus dentes batiam e seus olhos estavam arregalados. Ele pensava: que medo é esse que estou sentindo? É como se estivesse diante da própria encarnação do terror. Zod continuava: estou completamente satisfeito. Eu quase havia me esquecido dessa sensação, do sangue correndo pelas minhas veias. Mas agora tudo mudou graças a você. É por isso que eu ando sobre a Terra há 300 anos. Então, garoto, vamos continuar. Lute e não me desaponte. Zod avançava. No instante seguinte, seu golpe atingia Gantz, jogando-o brutalmente contra uma viga. O guerreiro caía no chão, sangrando, e se perguntava como um monstro como aquele podia existir. Zod continuava avançando, e Gantz escapava com dificuldade. Num instante de brecha, ele se preparava e cortava o rosto do monstro, mas não tinha o ângulo certo. Sua espada sequer conseguia perfurar aquela pele. Um simples tapa de Zod o jogava para longe. Ele batia a cabeça contra uma viga e caía, sangrando. Zod se aproximava lentamente e dizia: o que foi? Já acabou? Não pode mais lutar? Esse é todo o poder que você tem? Ele fazia uma pausa e completava: no entanto, eu devo admitir, para um mero humano, você foi longe demais. O sorriso cruel se desfazia. Mas agora, chega de piedade. Se não pode mais lutar, deixarei seu corpo em pedaços. Ele apertava os ombros gigantes com força, pronto para esmagá-lo. No mesmo instante, flechas eram disparadas contra suas costas. Zod olhava para trás e via Griffith, acompanhado de seus homens, todos armados com bestas. O líder dos falcões suava frio, enquanto seus soldados olhavam a cena em choque. Eles murmuravam entre si: o que é aquilo? É um pesadelo. Esse tipo de monstro realmente existe? Será que esse é o Nosferatu Zod? Até Casca demonstrava preocupação, mas Griffith controlava os ânimos e com firmeza ordenava: não entrem em pânico. Preparem-se para tirar uma segunda onda. Ele ordenava que todos se preparassem e disparassem, e assim era feito. As flechas acertavam Zod, porém eram inúteis. Ele apenas soltava Gantz e dizia: imperdoável, não perdoarei aqueles que interferem no meu combate, não importa quem seja. Com um único movimento, aqueles atingidos eram mortos instantaneamente. Pepin e Casca entravam na frente de Griffith, observando, horrorizados, o massacre. Rapidamente, eles concluíam: era impossível vencer aquela luta. Griffith ordenava a retirada de todos, mas, em vez de recuar, avançava até Gantz, pegando nos braços. O comandante, revoltado, questionava: o que você está fazendo aqui? Griffith apenas respondia: conversamos depois. Gantz, furioso, resmungava: como isso pode estar acontecendo? Nesse instante, Griffith notava algo. Ao olhar para Zod, via que o monstro o encarava de volta, caminhando vagarosamente. Para onde vocês pensam que estão indo? Seus corações ainda batem, então não sairão. Ele se aproximava, sua voz carregada de desprezo. Até que seus corpos sejam reduzidos a pedaços, eu não irei parar. De longe, o bando do Falcão assistia aterrorizado. Os dois guerreiros mais fortes estavam em apuros. Cada vez que Zod movia o braço, destruía vigas inteiras como se fossem feitas de papel. Griffith olhava para Gantz e perguntava: você consegue se mover? A resposta de Gantz era direta: se eu não puder, estaremos mortos. Griffith assentia: certo, vá pela esquerda. Zod avançava. Ambos se separavam e atacavam simultaneamente. Gantz cortava seu pescoço, enquanto Griffith conseguia arrancar um dos braços do monstro. Mas Gantz, ferido, caía logo em seguida. Griffith o segurava, tentando ajudá-la a se levantar, mas Casca, desesperada, gritava: Griffith, cuidado! Ele se virava, mas era tarde demais. A cauda de Zod avançava velozmente, destruindo outra viga. Com um único golpe, Griffith era lançado contra a parede e desmaiava. Gantz, cambaleante, tentava se aproximar para ajudar seu amigo, mas ao olhar para trás, Zod já estava ali. O monstro observava por um instante e, intrigado, dizia: o que está acontecendo hoje? Encontrei 2 humanos capazes de me ferir. Zod golpeava Gantz com o braço decepado, jogando-o no chão. Logo depois, recolocava o membro arrancado, que voltava ao normal instantaneamente. Ele então murmurava com um sorriso sádico:
2 guerreiros que me feriram, mas ambos morrerão juntos. Seus olhos se voltavam para Griffith. Começarei por você. Quando Zod estendia a mão para agarrá-lo, algo fazia parar. Seus olhos se arregalavam. Ele via o Berelite. Por um breve instante, Zod hesitava. Sua expressão mudava para um misto de surpresa e compreensão. O ovo do Imperador nas mãos de um jovem como esse? Que loucura, isso pertence à mão de Deus. O bando do Falcão, ainda aterrorizado, observava a cena, sem entender a mudança repentina na postura do monstro. Zod soltava um leve riso. Então é isso? Esse é o plano? Ele erguia o braço e um buraco se abria no teto. Gantz observava, enquanto Zod devolvia o olhar e declarava: Hoje, nossa luta termina aqui, mas sei que nos encontraremos novamente. O olhar do monstro se tornava sombrio e sua voz assumia um tom profético. E quando esse dia chegar, se você chama esse homem de verdadeiro amigo, esteja preparado, pois, quando suas ambições desmoronarem, você enfrentará a morte. Seus olhos se estreitavam. E desta morte, você não poderá escapar. Então, suas asas gigantes se abriam e com um poderoso bater, Zod disparava para os céus. Do lado de fora, os soldados que aguardavam testemunhavam a silhueta monstruosa desaparecendo no céu. Um demônio, dentro do castelo, Casca se voltava para Gantz, sua voz carregada de raiva. Isso aconteceu por sua culpa. Você atacou Nosferatu Zod sozinho. Guts apenas ficava em silêncio, encarando o vazio. E assim termina mais um confronto inesquecível. Nosferatu Zod, o Imortal, mostrou porque é uma verdadeira lenda, um monstro que há 300 anos aterroriza os campos de batalha. Mas, pela primeira vez, encontrou um humano capaz de feri-lo. Gantz, o que será que o destino reserva para ele? Será que a profecia de Zod realmente se cumprirá? Se você curtiu essa luta insana, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos épicos como esse. Comente aqui embaixo o que achou desse embate e qual batalha de Berserk você quer ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, guerreiros!